E a tal da lei da atração, hein? Será que funciona mesmo? Será que o simples fato de desejar algo pode fazer com que esse algo se materialize na tua vida? Fica comigo que hoje eu vou te dizer o que tem de verdade por trás desse assunto e como fazer a lei da atração funcionar de fato. Depois da vinheta. Tudo bem, meus amigos? Bem-vindos ao canal Vida de Solteiro. Eu sou Lúcio Alves e já vou pedindo aí aquela inscrição, né, para a gente fortalecer o canal. Toda semana estou trazendo aí 2 vídeos com conteúdo de alto valor para nós, os solteiros. E vamos ao nosso assunto de hoje, Lei da Atração. O que é a tal da Lei da Atração, né, para começar, né? Que a gente tanto ouve falar, né? Essencialmente seria a capacidade de atrair tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? E o que a gente quer? Basicamente é 2 coisas, né? Liberdade e felicidade, né? O conceito de felicidade ele varia muito de uma pessoa para outra, né? Para alguns é ter muito dinheiro, para outros é ter uma família bonita, para outros é fazer sucesso, né? Tem gente que nem aquele famoso ator, né, Richard Gere, que vocês conhecem. Para ele o conceito de felicidade é ficar numa cabana lá no Tibete, lá meditando, né? Tu vê como é variado, né, o conceito de felicidade, né? Agora liberdade, essa é uma só, né? A liberdade, assim, ela sem ela tu não consegue ser feliz. Por isso que quem comete um crime, qual é a punição, né? Ir para cadeia, perde a liberdade. Essa é a maior punição que existe, né? E a gente já viu em vídeos anteriores que o pensamento ele gera um sentimento, né? E é o sentimento que atrai tudo para nossa vida, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Porém, aqui é o pulo do gato. Somente desejar e visualizar não vai trazer para a gente aquela vida dos sonhos, né? O grande segredo é que a gente precisa realmente sair da inércia, né? Sair da zona de conforto e trabalhar dia a dia em direção aos objetivos, né, que a gente tem. E outra coisa, eu preciso, sabe, te dizer que se hoje tu vive assim uma vida de pobreza e de escassez, né, pode ter certeza que foi tu que atraiu isso para o teu cotidiano, né. Lembra que a gente falou agora há pouco, né, pensamentos geram sentimentos, né, e os sentimentos criam a realidade. Então, basicamente funciona assim, né. Agora, é bom que se diga, não é exatamente por tua culpa, né. O que acontece muitas vezes é que, desde pequeno, a gente ouve muita coisa, né? A vida tem que ser sofrida, o dinheiro ele só vem depois de muito esforço e blá blá blá, e um monte de coisa assim, né? E coisas que estão completamente erradas, né? E aí, para a gente iniciar assim, né, o processo de fazer a lei da atração funcionar na vida da gente, né? O primeiro passo assim, seria fazer uma espécie de faxina na mente, né? Aí tu vai dizer, bah, Lúcio, mas que papo é esse de faxina? Calma que eu vou explicar. Todo mundo, né? Todos nós, eu, tu, todo mundo, temos feridas emocionais, né? Que lá da infância, da juventude, que não foram curadas devidamente, né? Como deveriam ter sido, né? A gente aprendeu a carregar e a conviver com essas feridas, né? E elas são essas feridas, né, que geram os tais dos bloqueios emocionais, né, os bloqueios energéticos, que muita gente chama, e também chamam de crenças limitantes, né. Basicamente, se tu for fazer uma subdivisão, existem 4 tipos de bloqueios energéticos, né, que a gente precisa imediatamente eliminar da nossa vida, para poder fazer a lei da atração funcionar, né. Sem tirar esses bloqueios, é inútil falar em lei da atração. E esses 4 bloqueios eu vou selecionei aqui um por um, né? E vamos esmiuçar direitinho como é que é, e tu já vai vendo com quais tu te identifica, né? Primeiro, o bloqueio da escassez. É aquele cara que ganha somente o necessário para sobreviver, né? Não tem reserva de emergência, nem faz ideia do que seja abundância, né? O segundo bloqueio é o da dependência emocional. Esse bloqueio é terrível, né? É aquele cara que cuida mais dos outros do que de si mesmo, se sente sozinho, mesmo quando está acompanhado, né? Não se sente valorizado, remói o passado e vive se comparando com os outros, né? Terceiro bloqueio
que a gente precisa eliminar da mente. O bloqueio da energia dividida. Que bloqueio é esse, Lúcio? É assim, ó, é o cara que não faz o que precisa ser feito, mesmo que ele saiba que é necessário, né? Ele inicia atividades, mas para no meio, se distrai com facilidade e volta sempre para a maldita zona de conforto, né? É o cara que procrastina, que deixa para depois. E o quarto e último bloqueio que precisa ser eliminado, né, seria o bloqueio da exaustão mental. É o sujeito que já não tem foco direito, que tem um pensamento acelerado, que vive cansado, esquece de tudo, né? Ele adia decisões importantes e muda de ideia toda hora, né? Então, gente, eliminando esses 4 bloqueios, né, o próximo passo que a gente tem é elevar o nível de vibração, porque a gente atrai aquilo que vibra, né? E existem basicamente 7 níveis de vibração do pensamento, né, que a gente pode subindo degrau a degrau, né? Eu vou começar pelo mais primitivo aqui e a gente vai subindo até o mais elevado. E tu já vai vendo em qual desses aí que tu te encaixa, né, no teu dia a dia, né? Tomar uma aguinha aqui, que tá calor hoje aqui. Calor em Porto Alegre, Forno Alegre, né, coisinha? No verão a gente muda o nome da cidade aqui para Forno Alegre. Então vamos lá para os nossos níveis de vibração, né? O mais primitivo seria o nível animalesco, né? É aquele cara que não assume responsabilidades, né? Só reage. Briga na internet por política ou por futebol e vive no piloto automático, né? Ele não pensa, ele não raciocina, né? Não sei se tu tá nesse nível, talvez tu não esteja, espero que não, né? Que esse é o nível mais baixo que existe. O sexto nível, nível de massa, é o cara que segue a multidão, faz a mesma coisa que todo mundo faz, né? Acorda, vai trabalhar, volta para casa, janta, olha a novela, olha o Big Brother, dorme e no outro dia começa tudo de novo, né? Segue a multidão, não questiona nada. Aí vem o quinto nível, que é o nível aspiracional, que talvez seja o que tu está agora, né? O que é aspiracional é de aspirações, né? De desejos, né? É o cara que deseja algo maior na vida, que questiona o estado atual das coisas, né? Daí tu passa para o quarto nível, o nível individual. Esse é o cara que defende o que pensa, né? Defende as ideias. E ele faz uma coisa que é dolorosa. Ele começa a se afastar daquelas pessoas que não estão na mesma vibração dele, né? Aquelas pessoas que puxam para baixo, aquelas pessoas negativas, aquelas que dizem que não é para ele ter iniciativa que vai dar errado, sabe? Ele começa a se afastar dessas pessoas, né? E é um processo doloroso, mas muito necessário, né? Aí nós vamos para o terceiro nível, já estamos chegando lá em cima, né? Nível de disciplina. É o cara que age e faz acontecer, né? É o cara que acredita no caminho que ele está seguindo. Ele é resiliente. Se tiver que pagar um preço, ele paga um preço, né? Não desiste fácil do caminho dele, né? Não é preguiçoso. Ele deixou a preguiça para lá, né? Ele está focado no objetivo. Aí vem o segundo nível, o nível de experiência. Aí é o cara que já começa a viver aquela vida que ele sempre sonhou, né? É o cara que já ganha mais do que precisa, né? Porque ele acreditou nos projetos, ele realizou e ele está colhendo os frutos, né? E aí a gente chega no nível mais elevado, nível de maestria, que é o cara que tem o controle total sobre a vida dele, né? Que vive em abundância, que auxilia as outras pessoas também, né? Que ele distribui essa sobra que essa fartura que ele tem, ele não guarda para ele, né? Não é egoísta, ele distribui, né? E quanto mais ele distribui, parece que mais o universo manda para ele, né? Isso é fantástico, né? Isso que faz as pessoas, tu vê, tem gente que é rico e fica cada vez mais rico, né? E por quê? E a gente não entende muitas vezes por quê. É porque ele distribui, ele não guarda a riqueza, né? O universo entende que ele é uma pessoa que está ali pronta para distribuir riqueza e manda, e aí o universo manda mais riqueza para ele, né? Todos os seus projetos dão certo, seu trabalho flui, né? E é uma pessoa próspera. Esse é o nível mais elevado de vibração de pensamento, né? O nível de maestria. E todos nós temos que almejar chegar nesse nível, né? A maneira de subir o nível de vibração, ela está na mente, né? Tudo que a gente precisa está na mente, na realidade, né?
a gente tem ali a mente consciente e a mente subconsciente, né? A mente consciente, né, ou intuitiva, como muitos falam, ela tem as nossas faculdades mentais mais elevadas, né? Tipo a memória, a razão, a imaginação, a vontade, a intuição e a percepção. Isso tudo que nos diferencia dos animais irracionais, né? Esses são, assim, as faculdades mentais importantíssimas, né? E aí isso tudo faz parte da mente consciente, né? E aí tu tem a mente subconsciente. Ela cria a realidade que foi determinada pela mente intuitiva. Lembra que nós falamos agora há pouco, né? Pensamento gera sentimento. É aqui que a gente, né, vai desejar e vai trabalhar, né, pelo dia a dia, né, em direção aos objetivos que tem, né? Já visualizando a tua nova vida, né, a tua nova rotina. E por último, né, a gente tem a mente consciente, a mente subconsciente, tem o corpo, né, o corpo físico, né, que ele vai viver dentro dessa realidade, né. O corpo ele vive a consequência do que a mente determina, né. E aí tu já caminha, não caminha mais sem rumo na vida, né? Tu já caminha em direção aos teus objetivos, né? Isso é a lei da atração, né? E se eu fosse colocar num esquema mais simplificado, eu colocaria assim, ó: desejo, estratégia, ação e objetivo. Esses 4 passos, né? Concluindo, então, gente, o mais fascinante, né? Sabe o que acontece? É que quando tu realmente atinge os teus objetivos, né? Aí imediatamente tu olha para trás e pensa o seguinte: puxa, e eu poderia ter conseguido muito mais além do que eu consegui. Isso é a parte incrível, né? A parte mais maravilhosa da lei da atração. É saber que tu chegou lá em cima e tu ainda poderia ir mais, ir além, e pode ir além, sempre pode ir além, né? Então, gente, esse seria o vídeo de hoje, né? Queria saber se foi relevante para vocês, né? Pedir para então deixar aquele like aí para fortalecer e deixar também nos comentários aqui sugestões de assuntos aí que vocês querem que a gente traga nos próximos vídeos, né? E por hoje era isso, né? Espero aí que tenham gostado. Obrigado por ficar até o final. Semana que vem a gente se encontra de novo. Aquele abraço.